Foi um massacre. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele tratorou o advogado lulista militante ao vivo na Globo News. Olha, pessoal, se tem um jeito de você começar melhor o dia do que assistindo um militante lulista sendo tratorado, detonado, mastigado por alguém de direita, eu não conheço, isso sendo feito, é claro, com argumentos, com a justiça e com a verdade. E é por isso que quando eu vi esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha que trazer para vocês assistirem. É simplesmente bom demais. Eu vou mostrar para vocês já o vídeo, mas o contexto aqui é o seguinte. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele foi convidado para o Globo News Debate para discutir liberdade de expressão com o coordenador do grupo Prerrogativas. Aquele grupo, aquele mais conhecido como Clube da Impunidade, de se o crime já aconteceu, para que punir? Fundado por ele, Marco Aurélio Carvalho. Uma curiosidade, foi esse advogado que ajudou Lula a dar asilo para a ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru, a Nadine Heredia. E é o mesmo grupo que atacava todos os dias a Lava Jato e depois fez um jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula quando ele já estava livre, leve e solto. E é, gente, simplesmente incrível você ver essa tratorada, a avalanche, que é o Paulo Bueno indo pra cima dele e ao mesmo tempo desmontando completamente a perseguição do STF contra Eduardo e Jair Bolsonaro. Bora então direto ao ponto, direto pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe comigo que vale muito a pena. De que crimes que a gente está falando aqui? Bom, em primeiro lugar, eu, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal. Né? Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Gente, que legal isso aí, que perfeito. Uma instrumentalização da justiça no Supremo Tribunal Federal para sufocar a linha de pensamento política conservadora. Não podia ser mais exato. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não me aguento, gente. A gente já vai retomar o vídeo, tá? Você viu que já começou aí com uma pedrada forte no Lulissa, né? Mandando o coleguinha aí estudar. E que maravilha que o Dr. Paulo Bueno ele começou logo trazendo o ponto mais fraco da narrativa do golpe. A ligação entre o Bolsonaro ou entre a suposta trama golpista e os atos do 8 de janeiro, que simplesmente não existe. E isso ficou evidente nesses últimos interrogatórios a que nós assistimos, especialmente o do Mauro Cid, que afirmou categoricamente, ele, delator, afirmou categoricamente não existir nenhuma ligação entre o Bolsonaro e os manifestantes entre o 8 de janeiro. Bora aqui continuar. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a passação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive, acertadamente, não atacar, criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver. Gente, mais um parênteses aqui que eu não me aguento. Olha, isso é óbvio e agora é o óbvio tendo que ser dito. Porque no Brasil de Lula, do Lula presidente, está tudo invertido. Então a gente tem que insistir e dizer aquilo que é óbvio e evidente. Pode criticar o Supremo Tribunal Federal. E mais, pode criticar onde estiver. E ataque não é crítica. Crítica não é ataque. Por que a gente passou a aceitar essa narrativa falsa de que criticar é atacar? Para punir quem critica? Bora lá, gente. Vou deixar agora correr, que se prepara, que é muito bom esse trecho final. O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura, o indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos, sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo
que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que, entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado num contorcionismo digno do Cirque du Soleil é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele, mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Gente, que tratorada, que tratorada. Alguém aí anotou a placa do trator que passou por cima do defensor da impunidade para os bandidos? Hein? Alguém anotou aí o trator que passou em cima desse representante do clube da impunidade que ficava atacando a Lava Jato todo dia sim, e que agora lulista, ele dizia que era defensor das prerrogativas do direito à defesa e agora quer a condenação com penas de ferro das pessoas do 8 de janeiro. Alguém anotou a placa? O advogado militante, ele deve estar até agora tentando se orientar, tentando entender onde que ele está. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa tratorada. Curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui. E se você quiser receber conteúdos exclusivos e apoiar de modo mais intenso a nossa atividade, também tendo prioridade na resposta aos seus comentários e dúvidas, não deixe de se tornar membro do canal. Deixo um grande abraço e até o próximo vídeo. Bolsonaro tem uma arma secreta e explosiva contra Mauro Cid. Opa, Deltan, que história é essa? Pois é, gente, eu vou te mostrar agora um momento do interrogatório do Mauro Cid ontem que passou despercebido para muita gente, mas que abalou totalmente o Mauro Cid no interrogatório. E as únicas pessoas que perceberam isso naquele momento foram o Cid, o Moraes e o advogado do Bolsonaro, o Celso Gilardi. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora esse momento e por que ele representa uma verdadeira carta na manga que a defesa do Bolsonaro tem para explodir o Cid a qualquer momento. Bora então direto ao ponto pro vídeo do interrogatório de ontem que eu assisti pela Gazeta do Povo, que está fazendo uma cobertura excelente desse julgamento. Acompanha aí comigo. Eu quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Até gaguejou. Gente, perceberam como que o Cid ficou abalado com a pergunta? Gaguejando até, vocês perceberam? Bora continuar. Olha a arapuca que o advogado Bolsonaro armou para o Mauro Cid. Olha aqui, ó. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido?
todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. Agora venham comigo ler essa matéria que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí. A arma secreta da defesa de Bolsonaro contra Mauro Cid. Segundo essa matéria, as perguntas que foram feitas pelo advogado Bolsonaro, que você conferiu agora comigo, tinham um único propósito: deixar ali o Cid tenso. E além disso, imagino eu, também fazer o Cid mentir durante seu próprio depoimento, mentindo ali que ele não fez contatos, que ele não usou, não tinha o perfil, porque agora a defesa do Bolsonaro vai poder provar que ele mentiu e assim descredibilizar ainda mais a delação e o interrogatório do Mauro Cid. Dá uma olhadinha só nisso aqui, ó. O que nenhum deles disse, mas sabe, é que Cid usou sim essa conta para conversar com vários interlocutores sobre diversos assuntos, alguns dos quais até hoje não vieram à tona e podem complicar sua situação no processo da trama golpista. Tratada de forma muito reservada nos bastidores, essa conta aí, @Gabriela702, é uma espécie de arma secreta da estratégia bolsonarista. Cid percebeu isso, mas se manteve firme. A ver até quando? Até quando, gente? Que bomba! Quer dizer então que o Cid, durante as investigações, ele usou o perfil do Instagram da sua esposa para conversar com várias pessoas, interlocutores, sobre diversos assuntos que podem justamente complicar a situação dele? Olha, para complicar a vida do Cid, então nesse Instagram aí deve ter conversas de Cid com jornalistas, com outros membros do Exército e das Forças Armadas e talvez até com outros investigados. O que, se for verdade, pode até fazer o Cid voltar para a prisão, porque ele está sob uma medida cautelar de proibição de contato com outros investigados até hoje. Ou seja, ele não pode conversar com outros investigados nem pelo perfil da esposa dele. E se o advogado Bolsonaro fez essas perguntas aí que a gente viu ao Cid, isso significa também outra coisa. Que no mínimo a defesa do Bolsonaro ela deve ter provas de algumas dessas conversas do Cid com interlocutores usando o Instagram da esposa. Porque o advogado do Bolsonaro montou uma armadilha aí perfeita para no final do processo juntar essas provas nas alegações finais, por exemplo, e mostrar que Cid mentiu, e mentiu perante o próprio juiz ali no depoimento, explodindo a delação dele e o interrogatório dele. Isso foi, de fato, gente, uma jogada de mestre na defesa do Bolsonaro. Me conta aí o que você achou dessa bomba nos comentários e presta atenção aqui. A Gazeta do Povo ela está trazendo uma cobertura fantástica do julgamento do Bolsonaro e ela liberou para vocês que são inscritos aqui no canal um super desconto na assinatura de R$ 27,90 por mês por apenas R$ 1,90 por mês por 6 meses. Gente, onde que você acha um desconto assim? R$ 27,90 por R$ 1,90. É um desconto de cerca de 95% do preço e você cancela quando você quiser. Se você quiser cancelar antes dos 6 meses, você cancela se você não gostar. Se quiser cancelar depois, você cancela a hora que você quiser, mas eu tenho segurança de que você vai querer manter a sua assinatura como eu mantenho. Então acessa agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar esse QR Code aqui da tela ou clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade e a justiça. Nós nos vemos lá.